Você sente que precisa de um refúgio, de direção clara e de justiça contra tudo aquilo que tem tentado roubar sua paz? Essa oração guiada com os Salmos 91, 23 e 7 foi feita especialmente para você que está buscando proteção espiritual, alívio para a alma e resposta de Deus diante das suas batalhas mais silenciosas. No Salmo 91, somos lembrados de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É a promessa de um Deus que protege, que livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa e dos terrores que nos rondam, visíveis e invisíveis. Já o Salmo 23 nos conduz à confiança de um Deus que guia com ternura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui você será fortalecido por uma oração que te conduz por águas de descanso e restaura a tua alma, mesmo quando tudo ao redor parece caos. E o Salmo 7 declara justiça com autoridade espiritual. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. É um clamor direto contra injustiças, perseguições, traições e acusações. Uma oração para aqueles que precisam ver Deus agir como justo juiz. Esta não é uma oração qualquer. É uma convocação espiritual para quem não aceita mais viver sob medo, opressão ou incertezas. É para quem deseja viver sob cobertura celestial, em paz com Deus e com autoridade sobre a própria vida. Ao final desse momento de oração, você não será o mesmo. Porque quando a palavra de Deus é liberada com fé e convicção, milagres acontecem, cadeias são quebradas e o Espírito Santo se manifesta em poder. Agora, escreva nos comentários uma declaração de fé. Pode ser simples, mas cheia de verdade. Algo como: eu recebo, Senhor Jesus. Toma minha vida em tuas mãos, Pai. Ou: me cubra com teu Espírito, Senhor. Seu comentário é também uma semente espiritual. Você já sentiu que mesmo fazendo tudo certo, as lutas só aumentam? Como se houvesse uma resistência invisível contra a sua vida, contra os seus planos, contra a sua paz. Há momentos em que a alma grita por socorro e o coração, ainda que ferido, não desiste de crer. É exatamente nesse lugar secreto, onde o caos quer nos dominar, que Deus nos chama para um posicionamento espiritual. E essa oração não é comum, é um chamado urgente, uma convocação do céu para ativar as promessas contidas em 3 salmos que não foram colocados juntos por acaso. O 91, o 23 e o 7. 3 vozes poderosas da palavra, clamando por proteção, paz e justiça. O Salmo 91 é abrigo para os que vivem cercados por ameaças e medos ocultos. Ele não nos promete ausência de guerra, mas presença constante do Altíssimo no meio da batalha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está dizendo: eu não fujo do mundo, eu escolho o lugar de autoridade espiritual. Há uma diferença entre ser religioso e ser alguém que habita à sombra do Onipotente. Essa sombra não é um lugar físico, é um ambiente espiritual. É onde o medo não encontra morada e onde o mal não tem poder legal para tocar. Quando você ora com fé esse salmo, você está assinando uma aliança de refúgio com o próprio Deus. Já o Salmo 23 não é só sobre conforto, é sobre condução. Ele nos tira da sobrevivência e nos coloca no caminho da confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada, nem paz, nem direção, nem discernimento. Você pode estar passando por um vale escuro neste exato momento, sem saber como sair ou quem realmente está com você. Mas quando você declara com fé: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, algo muda dentro de você. Não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de aliança com o Deus que não abandona no meio do caminho. E o Salmo 7 é o grito de quem está cansado de ser injustiçado. Quantas vezes você foi acusado sem ter como se defender? Quantas vezes foi mal interpretado, excluído, perseguido, ignorado, ridicularizado? Este salmo não é sobre vingança.
É sobre entrega. É sobre confiar a justiça nas mãos de um Deus que tudo vê. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Davi orou isso enquanto fugia de pessoas que queriam destruí-lo por inveja. Ele poderia revidar, mas escolheu confiar. E foi essa confiança que moveu os céus ao seu favor. Esses 3 salmos, quando orados juntos, formam uma muralha espiritual em volta da sua vida. Eles cercam você com proteção divina, sustentam sua alma com paz em meio ao caos e liberam justiça em áreas que você já pensava ter sido derrotado. Esta oração não é um ritual, é um alinhamento com o céu. É um decreto de fé sobre sua casa, sua mente, suas emoções, seu ministério, sua família, suas batalhas internas. É por isso que você não pode apenas ouvir, precisa se posicionar em espírito, em verdade, com fé, porque enquanto você ora, o céu se move. Agora que você está aqui, com o coração aberto e a alma sedenta, siga comigo nessa jornada. A partir de agora, cada capítulo é uma chave espiritual. Cada palavra que será liberada carrega propósito e poder. Essa oração não é apenas por você, é também por aqueles que você ama. Compartilhe com quem precisa, mas primeiro, respire fundo. Permita que o Espírito Santo inunde seu interior com a presença de Deus, porque agora é só você e Ele, e tudo pode mudar. O refúgio do Altíssimo. Essa não é apenas uma ideia reconfortante. É uma realidade espiritual acessível a todo aquele que escolhe habitar, e não apenas visitar, a presença de Deus. Habitar é permanecer, é decidir todos os dias estar debaixo da cobertura do Todo-Poderoso. O Salmo 91 começa com uma chave de posicionamento espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isso significa que o descanso da alma, a paz interior e a segurança verdadeira não são frutos das circunstâncias externas, mas de um lugar secreto onde Deus te cobre com as suas asas. A sombra do Onipotente é o ambiente onde o medo não prospera, onde a ansiedade perde força, onde o inferno não tem autorização para tocar. Você pode andar em meio a situações que para muitos seriam destrutivas, mas se estiver posicionado nesse esconderijo espiritual, você será como uma fortaleza inabalável. As setas voam, os ataques vêm, as más notícias batem à porta, mas quem está debaixo da sombra do Onipotente não se abala. Porque há uma presença que o envolve. Há um fogo invisível ao redor. Há um escudo impenetrável de fé que repele toda a seta inflamável do maligno. Essa proteção não é aleatória. Ela é liberada para quem declara com fé: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Veja, é necessário declarar. A fé não é silenciosa. Ela se manifesta em palavras que ativam o mundo espiritual. Quando você diz, tu és o meu refúgio, está anulando a confiança na força do seu próprio braço, na lógica humana, nos sistemas instáveis deste mundo, e está ancorando sua alma em um Deus que não falha, não dorme, não abandona. O texto continua dizendo que ele te livrará do laço do passarinheiro. Isso representa armadilhas ocultas, ciladas que você nem imagina, mas que o inimigo preparou para te envergonhar, te paralisar ou desviar seu caminho. Deus promete livramento antes mesmo de você perceber o perigo. É como se o céu já estivesse trabalhando nos bastidores, quebrando correntes, frustrando planos do maligno e te cercando de livramentos diários, muitos dos quais você só vai entender depois. Outros nem saberá, mas a mão dele agiu, e não para por aí. A palavra diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é arrogância espiritual, é convicção de proteção.
Mesmo quando tudo ao redor estiver desmoronando, você será preservado. Isso não significa ausência de lutas. Significa imunidade espiritual contra destruições que não vêm de Deus. É como estar no olho do furacão e ainda assim manter a paz. É atravessar o vale sem o vale atravessar você. Quando você entra nessa dimensão de fé, você não ora apenas por proteção, você vive em proteção. Sua casa é guardada, seus filhos são cobertos, seus sonhos são blindados, sua mente é cercada por uma paz que excede todo entendimento. E essa paz não vem por sentir, vem por confiar. Confiar que mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. Mesmo quando tudo parece desgovernado, Ele continua no trono. Este é o momento de você se posicionar espiritualmente, não com medo, mas com fé. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não vive à mercê dos ventos deste mundo. Ele vive sustentado por promessas eternas. Agora feche os olhos por um instante, respire fundo e diga com fé: Senhor, eu escolho habitar na Tua presença. Cobre-me com Tuas asas. Guarda-me de todo mal. Eu confio em Ti. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele não estava em um campo verdejante. Ele estava rodeado por inimigos, atravessando vales escuros, carregando marcas de batalhas intensas, tanto externas quanto internas. E mesmo assim, ele declarou: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa afirmação não era teórica, era um testemunho. Davi sabia, por experiência própria, que Deus não era apenas uma figura distante, mas um pastor presente, cuidadoso e fiel. Ele havia sido resgatado de ursos e leões, enfrentado gigantes, perseguido por Saul, cercado de traições. Mas em todos esses momentos havia uma certeza: ele não estava só. Deus estava conduzindo. É nesse cenário que o Salmo 23 se torna tão relevante. Porque ele não fala de uma vida sem dor, mas de uma fé que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor ruge. Davi começa afirmando que com Deus como seu pastor, nada essencial lhe faltaria. Isso não se refere a acúmulo material, mas à suficiência espiritual. Em meio à escassez, à crise, ao medo, ele reconhecia que Deus supria não apenas o físico, mas o emocional e o espiritual. Quantas vezes você se sentiu esgotado, como se estivesse lutando sozinho? Esse salmo é uma convocação para mudar o foco. Não se trata do vale, mas de quem caminha com você dentro dele. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Essa não é uma promessa de fuga dos problemas, mas de descanso em meio ao caos. Deus prepara momentos de refrigério, mesmo quando a guerra não cessou. Mesmo quando há contas a pagar, diagnósticos preocupantes, decisões difíceis. Ele guia você para águas tranquilas, não para que tudo ao seu redor mude de repente, mas para que sua alma encontre equilíbrio em meio ao turbilhão. Esse pastoreio é ativo, presente. Ele guia, ele restaura, ele fortalece. A alma cansada não precisa ser forte o tempo todo. Precisa ser guiada por alguém que nunca se cansa. Refrigera a minha alma. Quantas almas hoje estão desidratadas espiritualmente? Perderam o brilho, a esperança, o ânimo. Estão secas, feridas, cansadas de tanta dor acumulada. Deus não quer apenas curar o corpo ou resolver problemas externos. Ele quer tocar sua alma, soprar vida novamente onde só há desânimo, trazer luz onde a escuridão ganhou espaço. E isso Ele faz quando você permite que Ele te conduza, quando você para de tentar controlar tudo e se rende ao ritmo do pastor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus não nos guia apenas por caminhos fáceis, mas por caminhos corretos. Ele não negocia princípios para nos agradar. Ele molda nosso caráter enquanto nos guia e faz isso por amor do seu nome, ou seja, por fidelidade ao seu próprio caráter. Ele não muda. Ele é justo.
E mesmo que você esteja sendo injustiçado, traído ou incompreendido, Ele continua guiando seus passos de forma íntegra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Esse versículo é um dos mais poderosos do Salmo, porque ele não diz se você andar, mas ainda que. O vale virá, mas o medo não precisa te dominar, porque a presença de Deus é mais real do que qualquer sombra. O mal pode rugir, mas não tem poder sobre quem caminha com o pastor. Sua vara e o seu cajado te consolam. São símbolos de direção e disciplina. Ele te protege, mas também te corrige. Ele te consola, mas também te prepara. Esse salmo não é apenas para ser recitado, é para ser vivido, é para ser orado com convicção. Ele é uma resposta para quem está desorientado, ansioso, confuso, machucado. Deus está dizendo: eu sou o seu pastor, confie em mim. E quando você confia, você para de correr atrás de soluções desesperadas e começa a andar no ritmo do céu. E nesse caminho, há refrigério, há propósito, há cura, há direção, há paz que o mundo não pode dar. O Salmo 7 nos leva para um clamor diferente. Não é uma oração de paz, mas de justiça. Um grito da alma aflita diante das injustiças que tentam se esconder por trás da aparência de religiosidade, falsidade ou manipulação. Aqui, Davi clama por intervenção divina contra seus inimigos, mas com uma postura de coração examinável. Ele não pede julgamento apenas contra os outros, mas primeiro se coloca diante de Deus. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, isso revela algo profundo. A justiça de Deus não pode ser invocada apenas como ferramenta de vingança, mas como expressão da verdade que começa dentro de nós. Antes de Deus julgar os inimigos que te cercam, Ele olha para a sua integridade. O verdadeiro clamor por justiça começa com humildade. Por isso, quando você ora com base no Salmo 7, está dizendo: Senhor, olha meu coração. Vê se há em mim algum caminho de iniquidade, mas se estou limpo, então levanta-te em meu favor. É essa entrega que ativa o mover celestial. Deus se levanta para julgar quando há rendição, não quando há arrogância espiritual. Ele age em favor dos que confiam, dos que se humilham debaixo da sua poderosa mão. O texto diz: o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Essa oração só pode ser feita por quem vive em verdade diante de Deus. Davi sabia que sua defesa não estava na força, mas na retidão. E é assim que vencemos batalhas que não conseguimos explicar com palavras. Existem acusações que vêm do nada. Existem perseguições que você não entende. Pessoas que se levantam contra você sem motivo claro. Nesses momentos, o Salmo 7 se torna uma arma espiritual. Não é necessário lutar com as armas da carne. O Deus justo é quem peleja por você. Ele vê o oculto, sonda as intenções, conhece os bastidores. Ele não é apenas justo, ele ama a justiça. E se você está sendo injustiçado, traído, caluniado, saiba que o céu não está indiferente. O trono de Deus é estabelecido sobre a justiça. E quando você se posiciona em oração, Ele se levanta com espada desembainhada para defender os que o temem. A oração do Salmo 7 também denuncia a armadilha do ímpio. Diz que aquele que cava um poço para outro, nele mesmo cairá. Que as flechas que ele prepara contra os justos voltarão para ele. Isso revela uma verdade espiritual. Toda arma forjada contra o justo, se não houver brecha, se voltará contra o próprio inimigo. Mas aqui há um segredo. A justiça de Deus não age pela nossa raiva, mas pela sua santidade. Se você quiser que Deus julgue sua causa, mantenha-se puro. Não entre no jogo da ofensa, da vingança, do revide. Fique no lugar secreto. Deus fará justiça. E justiça não significa apenas castigo.
Significa restauração da verdade, reputações restauradas, portas abertas que foram fechadas por inveja, honra devolvida, sonhos restituídos. Quando Deus julga, Ele não apenas derrota inimigos, Ele exalta os humildes, Ele cura feridas, Ele desfaz mentiras, Ele transforma vergonha em dupla honra. Mas para isso, você precisa orar como Davi, com consciência limpa, com alma rendida, com fé viva. Esse é o tempo de você colocar sua causa diante do Senhor. Não com desespero, mas com confiança. Declare: Senhor, julga minha causa, vê o que tenho enfrentado. Eu entrego a Ti, porque confio na Tua justiça. E então, descanse, porque o justo juiz nunca falha. Ele vem no tempo certo, com mão forte, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Há um poder espiritual que se manifesta quando oramos guiados por salmos inspirados pelo Espírito Santo. Quando unimos os Salmos 91, 23 e 7, estamos invocando proteção, direção e justiça com base na palavra viva de Deus. Essa combinação não é mística nem ritualística. É fundamentada na aliança que temos com o Senhor. Cada salmo representa uma faceta da presença divina. E quando oramos por eles, nossa fé é fortalecida em várias dimensões: espiritual, emocional, mental e até mesmo física. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Ao orar com o Salmo 91, estamos dizendo que confiamos na soberania e no cuidado do Altíssimo. Estamos nos colocando sob suas asas, nos abrigando no esconderijo seguro do Altíssimo, crendo que Ele nos livra da peste, do terror noturno, das setas e da destruição que ronda ao meio-dia. É uma declaração de confiança absoluta. E esse posicionamento muda a atmosfera ao nosso redor. É como declarar ao mundo espiritual: aqui a aliança com o Deus vivo, nenhuma arma forjada prosperará. Esse salmo nos treina para a guerra, mas também para o descanso no poder de Deus. Quando oramos com o Salmo 23, algo dentro de nós é reorientado. Nossa alma é lembrada de que não está sozinha, que há um pastor guiando nossos passos. Essa oração nos alinha com a provisão divina. Mesmo em tempos de escassez, de incerteza, de vales escuros, temos certeza de que não estamos desamparados. O cajado de Deus nos guia, a sua vara nos protege. Ele prepara a mesa na presença dos inimigos, unge nossa cabeça com óleo, faz transbordar o cálice. É uma ativação da confiança na fidelidade de Deus que nunca falha. É um convite para descansar em meio ao caos. E com o Salmo 7, invocamos o Deus que faz justiça, aquele que conhece corações, que sonda pensamentos, que examina intenções. Nessa oração, entregamos nossas causas nas mãos dele. E mais do que isso, abrimos mão do controle. Dizemos: Senhor, se há culpa em mim, mostra-me, mas se estou sendo atacado injustamente, age em meu favor. Essa postura agrada o céu, porque revela dependência e maturidade. Não queremos apenas ser defendidos, queremos ser encontrados puros. E quando isso acontece, Deus responde com força, autoridade e glória. Ele derruba inimigos e exalta os que andam em retidão. Esses 3 salmos, orados com fé e sinceridade, formam uma fortaleza espiritual ao redor da nossa vida. Protegem nossa mente da ansiedade, nosso coração da amargura, nosso corpo de ataques espirituais e até físicos. Eles ativam o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, e não apenas nos defendem, mas nos posicionam para avançar, para conquistar, para viver a plenitude da vontade de Deus. Porque a oração transforma não só o ambiente ao nosso redor, mas principalmente o que está dentro de nós. Hoje é o dia de você declarar com autoridade que sua vida está guardada, conduzida e julgada por Deus. Que você não anda à deriva,
não está exposto ao acaso, não é vítima do sistema. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. E ao orar com os Salmos 91, 23 e 7, você está reafirmando esse lugar de aliança, está reativando a sua identidade espiritual, está colocando seu coração, sua casa, sua história sob o governo de quem tem todo o poder nos céus e na terra. A oração guiada por esses 3 salmos não é apenas uma sequência de palavras, mas um mergulho profundo na realidade espiritual que governa o mundo invisível. A cada versículo declarado com fé, algo se alinha entre o céu e a terra. Não estamos apenas orando por proteção, direção ou justiça. Estamos reposicionando nossa vida sob a autoridade do reino de Deus. E esse reposicionamento afeta decisões, relacionamentos, caminhos que se abrem ou se fecham. Porque quando Deus está à frente, até os ventos e as tempestades obedecem. Nada é aleatório quando você se submete à sua palavra. Existe uma diferença entre quem ora por religiosidade e quem ora com revelação. Quem ora apenas por costume não ativa o céu. Mas quem ora com entendimento espiritual toca as estruturas do mundo invisível, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela discerne pensamentos e intenções. Quando você declara, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", está afirmando que a sua provisão não vem do sistema, mas do trono de Deus. Quando você ora, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, está ativando a blindagem espiritual sobre sua casa. Quando você clama, "Senhor, julga a minha causa, vê a integridade do meu coração", está invocando o juízo santo sobre situações que fogem ao seu controle. E Deus age. Muitos estão vivendo vidas espiritualmente expostas porque ignoram o poder da oração com base nas Escrituras. A oração genérica não sustenta um cristão nos dias maus, mas a oração fundamentada na palavra é como espada afiada nas mãos de um guerreiro treinado. É por isso que a repetição desses salmos não é vã, desde que seja feita com fé, entendimento e posicionamento. Não se trata de mágica, mas de aliança. E quem vive sob aliança, vive sob cobertura. A cobertura do sangue, da palavra, da presença do Espírito Santo. Oração é mais do que falar, é também ouvir, é também se alinhar. Por isso, ao orar com esses salmos, esteja atento às instruções do Espírito. Pode ser que ele te leve a perdoar alguém, a cortar uma amizade tóxica, a mudar uma decisão, a permanecer em silêncio ou a declarar algo em voz alta com autoridade. Porque Deus não age só para nos proteger, mas para nos transformar. Cada oração é uma oportunidade de amadurecimento espiritual. E quanto mais você ora com entendimento, mais sensível se torna a voz do Senhor. E onde há sensibilidade, há direção. É nesse lugar que você precisa estar hoje. Não apenas querendo que Deus te livre, mas disposto a andar nos caminhos dele. A oração desses salmos precisa ser acompanhada de um coração rendido, de uma vida que busca santidade. Porque a verdadeira vitória não está apenas em receber milagres, mas em se tornar alguém que vive para a glória de Deus. E quando essa mudança acontece, o favor divino é liberado, portas se abrem, inimigos recuam, provisões inesperadas chegam, estratégias celestiais são reveladas, porque o céu se move por quem anda com o coração reto diante do Senhor. Quando o cristão começa o dia se posicionando espiritualmente com a oração dos Salmos 91, 23 e 7, ele está fazendo mais do que buscar proteção ou paz momentânea. Está reivindicando uma herança espiritual. Está dizendo ao mundo natural e ao mundo espiritual: eu sei quem sou em Cristo e me recuso a viver abaixo daquilo que o céu já decretou sobre minha vida. Essa consciência é o que separa os que sobrevivem dos que vencem, os que apenas resistem dos que avançam, os que apenas pedem dos que herdam.
A oração, nesse contexto, se torna uma arma poderosa de reposicionamento diário. A fé que declara a palavra todos os dias é a mesma fé que vence o mundo. Não estamos aqui para nos defender apenas dos ataques do inimigo. Estamos aqui para manifestar o reino de Deus com autoridade. Oração é parte da nossa identidade como filhos. E quanto mais oramos com base na palavra, mais moldamos nossa mente à mentalidade de Cristo. Isso muda como você vê as circunstâncias. Um problema já não é um fim, é uma oportunidade para o agir de Deus. Um atraso já não é sinal de abandono, é tempo de preparação. Uma oposição já não é motivo de desespero, é sinal de que algo grande está sendo forjado. Ao declarar diariamente os versículos do Salmo 91, você não está apenas se protegendo, está alinhando seu coração à segurança que só o Altíssimo pode oferecer. Quando você reafirma: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, está construindo dentro de si uma fortaleza emocional e espiritual contra o medo, a ansiedade e a dúvida. Você treina sua mente a confiar na soberania de Deus, mesmo quando tudo à sua volta parece instável. E esse tipo de confiança move o céu. No Salmo 23, cada frase é um convite para descansar. Mas não se trata de um descanso passivo. É o descanso de quem sabe que o pastor cuida, provê e guia. E a alma que descansa nesse amor não é facilmente abalada. Há pessoas hoje que vivem como se tivessem que carregar o mundo nas costas. Mas o Salmo 23 nos lembra: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a base da paz inabalável. Essa é a raiz da direção segura. Não é a ausência de problemas, é a presença constante de Deus. Já no Salmo 7, o clamor é por justiça, e essa justiça começa em nós. Quando oramos como Davi: julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, estamos dizendo: não quero apenas vitória, quero pureza, quero integridade, quero estar em paz com a minha consciência. Isso é raro em dias de imediatismo e aparências. Mas é isso que sustenta uma vida cheia da presença de Deus, porque a justiça divina começa onde há verdade no interior. E onde há verdade, há liberdade. E onde há liberdade, o Espírito Santo opera com poder. Ao unir esses salmos em oração, você está clamando ao Deus que guarda, guia e julga com fidelidade. Está se colocando numa posição onde o céu tem legalidade para agir em todas as áreas da sua vida. E mais do que isso, está assumindo o compromisso de viver de forma coerente com a verdade que declara. Porque não adianta orar por proteção se você vive em caminhos perigosos. Não adianta pedir direção se você ignora os conselhos do Senhor. Não adianta clamar por justiça se você mesmo vive em injustiça. A oração que Deus responde é a oração que nasce da verdade. A força espiritual de uma oração está diretamente ligada à sinceridade do coração que a pronuncia. E quando se trata de orações guiadas pelos Salmos 91, 23 e 7, é impossível fazê-las de forma superficial, porque esses textos exigem que você olhe para dentro. O Salmo 91 te chama a habitar no esconderijo do Altíssimo, não a visitá-lo de vez em quando. O Salmo 23 te convida a seguir o bom pastor com plena confiança, não a caminhar por atalhos. O Salmo 7 clama por justiça com base na integridade do coração, não com desculpas ou justificativas humanas. Isso transforma completamente a forma como você se aproxima de Deus. A profundidade da sua fé é revelada quando você ora com base na palavra e permanece firme mesmo sem ver resultados imediatos. Muitas pessoas desistem no meio do processo porque não entendem que oração não é mágica, é semente. Você ora hoje, rega com fé amanhã e colhe no tempo determinado por Deus. Cada versículo declarado com convicção se transforma em fundamento para um milagre que ainda está em gestação. Não é emoção, é perseverança.
E o inimigo sabe que um cristão perseverante é perigoso. Por isso tenta enfraquecer a sua fé, te distrair com ansiedade, te fazer duvidar da promessa. Mas quando você ora com os salmos, você está reafirmando o que já está escrito. E o que está escrito está decretado no céu. A justiça que vem de Deus é perfeita porque sonda o coração e julga com retidão. Por isso, o Salmo 7 é tão necessário. Ele nos leva a reconhecer nossas falhas antes de apontar as injustiças que sofremos. Quando você diz, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim, está permitindo que Deus te molde, te alinhe e, se necessário, te corrija. E é nesse processo de alinhamento que a verdadeira transformação acontece. Porque Deus não quer apenas te livrar do inimigo externo. Ele quer libertar você dos inimigos internos, orgulho, mágoa, ego, incredulidade. E quando o coração está alinhado, a vitória exterior se torna consequência. Já o Salmo 23 não é apenas conforto, é uma declaração de soberania. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor, está abrindo mão do controle e confiando que mesmo no vale, mesmo diante de inimigos, mesmo em escassez, Ele está no comando. Isso muda a forma como você enfrenta os desafios. Não com desespero, mas com coragem. Não com medo, mas com fé. E essa fé é alimentada diariamente pela oração. Você não ora porque está tudo bem. Você ora para permanecer firme até que tudo se alinhe ao propósito de Deus. No Salmo 91, há uma promessa que precisa ser entendida com maturidade espiritual. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso não significa ausência de lutas. Significa presença constante de livramentos. Significa que quando o mundo estiver em caos, você terá paz. Quando o inimigo atacar, o Senhor te defenderá. Quando tudo parecer perdido, o céu enviará recursos inesperados. Mas isso só acontece para quem escolhe habitar e não apenas visitar a presença de Deus. É um estilo de vida, não um momento religioso. Orar com esses 3 salmos é como acionar um escudo espiritual que te cerca por todos os lados. Protege sua mente, guarda seu coração, fortalece sua fé e ajusta seu caráter. Por isso, leve essa prática a sério. Não apenas repita as palavras, declare com fé, medite com profundidade e viva com obediência, porque onde há entrega, há transformação, e onde há transformação, há testemunhos. Viver uma rotina de oração com base nos Salmos 91, 23 e 7 é como andar diariamente com a armadura de Deus ajustada, pronta e operante. Isso não significa ausência de lutas, mas presença de recursos espirituais para vencê-las com discernimento e força. Muitos acordam já tomados pela ansiedade do dia, se lançam nas tarefas sem cobrir suas casas, mentes e emoções com a palavra. Mas aquele que se posiciona cedo diante de Deus, como diz em Salmos 5:3, pela manhã ouvirás a minha voz. Esse constrói um escudo invisível, porém imbatível, ao redor da sua vida. A oração da manhã, com esses 3 salmos, coloca ordem no caos, antes mesmo que ele tente se instalar. O Salmo 91 sela o ambiente com segurança espiritual. Ao declarar que o Senhor é o seu refúgio e fortaleza, você impede que ataques invisíveis se estabeleçam no seu caminho. O mundo espiritual reconhece quando um cristão está posicionado em autoridade. Demônios respeitam os que conhecem e vivem a palavra. E essa autoridade é renovada todas as manhãs quando você declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isso acalma a alma, reposiciona a mente e silencia a voz do medo. E quando o medo cala, a fé fala. E quando a fé fala, o céu age. No Salmo 23, há um princípio profundo que muitos ignoram. O cuidado de Deus é diário e não ocasional. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É mais que uma promessa, é um estilo de vida.
É você se levantar com confiança de que aquilo que for necessário, paz, provisão, sabedoria, força, será suprido pelo pastor que conhece suas necessidades antes mesmo que você as verbalize. Isso muda sua postura. Ao invés de começar o dia na escassez da dúvida, você começa no suprimento da fé. E isso afeta cada decisão, cada reação, cada encontro. O Salmo 7, por sua vez, nos ensina a lidar com o coração. Porque orar por justiça, sem avaliar nossa própria conduta, é hipocrisia. Mas quando pedimos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, estamos nos abrindo para sermos transformados primeiro, antes de exigir que o mundo ao nosso redor mude. Essa oração te tira da vitimização e te coloca na responsabilidade espiritual. E Deus honra quem assume a verdade, mesmo que isso envolva confrontar áreas desconfortáveis. É melhor ser corrigido por Deus do que ser destruído pela mentira. Ao unir esses 3 salmos na rotina matinal, você forma uma trindade de fundamentos espirituais: proteção contra o mal, provisão divina e justiça reta. Isso te blinda contra manipulações emocionais, ataques espirituais e decisões impulsivas. Você começa a agir com mais sabedoria, porque está fundamentado na verdade. E quem anda na verdade tem paz. E quem tem paz faz escolhas melhores. E quem escolhe com sabedoria, colhe com abundância. Oração diária. Com base nesses salmos, não é ritual religioso, é estratégia espiritual. É uma aliança renovada a cada dia com o Deus que vê, guia e intervém. Você sai de casa com o coração tranquilo porque sabe que não está sozinho, que há anjos designados, que há promessas ativadas, que há um céu inteiro em movimento por causa de uma oração feita com fé. E isso transforma a forma como você vive, como você sente e como você vence. Ao final de uma jornada de oração com os Salmos 91, 23 e 7, algo muito maior acontece dentro de você do que fora. A transformação visível no mundo espiritual começa com a reforma silenciosa no coração. A voz que antes era tomada pela dúvida, agora declara com firmeza que Deus é a sua segurança. A mente que vagava em preocupações, agora repousa em direção. O coração que clamava por justiça, agora encontra paz no controle absoluto do Senhor. Essa é a força de uma oração guiada pela palavra. Ela muda você antes de mudar as circunstâncias. No Salmo 91, há uma promessa que envolve ação divina diante do perigo. Mas é preciso crer que essa intervenção não depende da sua força, e sim da sua permanência na presença. A expressão, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, é mais do que proteção. É logística do céu organizada para preservar sua missão na terra. Nenhuma estratégia do inimigo se sobrepõe à agenda de Deus. Quando você ora com fé, essa cobertura espiritual não é simbólica, é real, ativa, invisível e eficaz. O Salmo 23 encerra com uma certeza que muda a expectativa de quem ora. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso é um tipo de perseguição divina, só que ao contrário da que o inimigo tenta impor. Aqui, quem te persegue é a bondade do Pai. Em cada passo, em cada decisão, em cada batalha, a misericórdia de Deus caminha atrás de você, pronta para te levantar, te restaurar, te redirecionar. Isso te dá descanso, não porque não há mais perigos, mas porque há uma cobertura que te assegura. E o Salmo 7 nos deixa com um chamado à vigilância interior. Porque a vitória verdadeira não é apenas a queda dos inimigos externos, mas a permanência de um espírito reto diante de Deus. O último versículo declara: Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça.
Esse louvor não vem porque tudo se resolveu, mas porque mesmo em meio à luta você sabe que Deus é justo. E isso basta. Você confia na justiça do céu acima da lógica da terra. Essa fé inabalável te separa do medo, da pressa e da confusão. Orar com os 3 salmos é abrir a alma para uma operação completa do Espírito Santo. É ser fortalecido contra o mal, conduzido na direção certa e purificado em justiça. É alinhar emoção, decisão e visão. É deixar de apenas sobreviver e passar a viver com propósito, discernimento e autoridade. É criar um ambiente espiritual ao seu redor que afeta não só você, mas todos que te cercam. E esse é o verdadeiro poder de uma oração guiada. Agora que essa jornada foi revelada a você, deixe a palavra continuar operando. Compartilhe esta mensagem com outras 5 pessoas. Faça parte de uma corrente viva e consciente, não de repetição mecânica, mas de transformação real. E se você ainda não é inscrito, clique agora e junte-se a essa comunidade de fé. Quando você se inscreve, seu nome é incluído em nossa corrente de oração diária. Aqui não pregamos placas, pregamos a palavra de Deus. E a palavra tem poder.